Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta ao nosso Papo Terapia. Antes de nós começarmos o assunto de hoje, que nós vamos falar sobre transtorno de personalidade borderline, e no próximo vídeo que eu estarei com este mesmo look, porque eu vou gravar no mesmo dia, nós vamos falar sobre transtorno de personalidade histriônico. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Nós estamos dando início nesse canal sobre esses transtornos, não é mesmo? Começamos lá atrás com o TOC, o TDAH e TOD e tudo mais. E eu gostaria de falar para vocês que, como é um início, são coisas simples que eu pesquiso, são dados que você pode encontrar em lugares super simples na internet, mas que eu acho importante a gente relatar aqui e a gente registrar aqui, porque quando nós já estivermos falando disso, porém de uma maneira mais aprofundada, a gente já tem os vídeos introdutórios aqui, tá? Eu gosto sempre que as coisas façam como se fosse uma historinha, tenham início, meio e fim. Eu não gosto de do nada aparecer aqui falando sobre isso ou aquilo. Então é só uma satisfação mesmo que eu venho aqui dar para vocês, meu público maravilhoso, meus telespectadores. Então vamos já logo dar início. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Eu fiz anotações e eu não copiei o que tá escrito na internet, eu fiz anotações minhas. Então eu quero ler aqui com vocês e ir destrinchando conforme o vídeo vai acontecendo, tá bom? O que é esse tal de borderline, que para simplificar a nossa vida nós vamos chamar de border apenas. Ao pé da letra, né? Quer dizer na borda da linha. E eu costumo explicar para as pessoas que eu explico, quando elas convivem comigo e a gente fala sobre esses assuntos, é como se você imaginasse a pessoa na beira de um precipício. Ela está à beira de um precipício emocional, tá? Então, na borda, né, na linha aí sabe? De uma coisa muito drástica que poderá acontecer, porque esse comportamento, este transtorno faz a pessoa ir aos extremos, ir na borda, né? Então ela tá tudo muito, ou ela tá muito feliz, ou ela tá muito triste, ou ela tá muito animada, ou ela tá muito desanimada. Então é tudo na borda, tudo nos extremos, e nós vamos ver aqui algo mais técnico, porém não sem vocês entenderem do que se trata, e eu espero que esse vídeo agregue informação e no lugar de ficarmos diagnosticando pessoas, é inevitável que nós encontremos pessoas que se comportam dessa maneira, é inevitável que nós percebamos pessoas que se comportam de tal maneira, e se a gente puder ajudar de alguma forma, ótimo. É para isso que esse vídeo está sendo feito, tá bom, meus amores? Então, o que eu anotei aqui? Padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos, na autoimagem e flutuações extremas de humor e impulsividade. Então, no que afeta, Então, pessoas que têm hipersensibilidade nos relacionamentos, sabe, pessoas altamente sensíveis, e eles têm um pavor do abandono de uma maneira exagerada, de uma maneira extrema. Então, o pavor de abandono todo mundo tem, obviamente. Pessoas que sofreram traumas relacionados a abandono também. Temperamentos que têm essa tendência também, mas o borderline, ele é um exagero em tudo isso. Vamos ver aqui. O diagnóstico do border é dado por critérios clínicos. Então, não é apenas É claro que um especialista, ele vai bater o olho, ele vai
bater com o checklist de um borderline, ele vai falar, provavelmente essa pessoa é border, mas aí precisa de um diagnóstico mais clínico para isso, tá bom? O tratamento pode ser psicoterapêutico e medicamentoso. É importante que o borderline trate com o tratamento medicamentoso. Por quê? Porque como ele tem picos altos e pensamentos suicidas, o tratamento medicamentoso vai colocar ele num lugar mais equilibrado, tá? A pessoa que tem esse transtorno não tolera estar sozinho, porque o estar sozinho para ele é ter sido abandonado. E ele enxerga que o problema é ele. Ele não é digno de ser amado. Ele fez alguma coisa para ter sido abandonado. A culpa é dele, tá? Uma pesquisa americana mostra que 20% dos internados por transtornos mentais são borderline. Então, daqueles que são internados por transtornos, 20% são border. E de todos internados por border, 75% são mulheres. Isso não quer dizer que 75% dos borders existentes são mulheres. Por quê? Porque os homens são menos suscetíveis à internação, concordam menos com isso, são mais resistentes, tá? Normalmente o border vem acompanhado de depressão, TAG, TEPT, transtorno alimentar, transtorno de uso de fármacos. Por que eu falei TAG e TEPT em sigla? Porque aqui neste canal eu já fiz um vídeo sobre TAG e TEPT. Então, eu estou explicando nesse vídeo o que é o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, tá bom? Então, se você se interessar, assiste aí os vídeos anteriores, eu tô explicando tudo isso pra você. Como que se dá esse transtorno em uma pessoa? Normalmente, na primeira infância, esta criança foi ou abusada, ou negligenciada, ou sofreu algum estresse muito grande, como por exemplo a separação de pais, ou uma perda muito grande, ou uma mudança de casa, muitas vezes, que pode ter significado muito para essa criança. Isso pode ter sido muito agressivo para ela, tá? Alguns podem apresentar tendência genética e os parentes de primeiro grau são mais propensos, então os pais, né? Tios, tudo da linhagem dos pais. Então, essa criança que nasceu nessa família que tem o border poderá ser mais propensa, certo? Agora vamos falar do abandono desse border. Ele tem um medo intenso e se ele sentir esse abandono, ele passa do medo para raiva com uma velocidade muito grande. E aí ele tende a sufocar o outro para evitar que ele seja abandonado. Então, o cônjuge normalmente é a maior vítima, o melhor amigo, um irmão que é muito grudado. Então, esse border vai projetar no outro esse sufocamento. Eles podem se tornar grandes cuidadores, mas somente se sentirem amados e de acordo com a disponibilidade do outro. Então, o border, ele vai fazer de vítima, vamos dizer assim, tá? Sem ser pejorativo, ele vai, né, fazer de vítima dele alguém que se mostre disponível para ele, tá? Então, uma pessoa que
liga tanto ou que ele acha que essa pessoa não se importa com ele, normalmente ele não vai eleger para ser alguém que ele quer cuidar muito e ficar grudado, ficar em cima, tá bom? Explodem com acusações e depois sentem vergonha e culpa. Então o border, como ele tá sempre no auge da raiva, do sentimento de abandono, da vontade de suicidar, ele projeta no outro, ele vê culpa no outro. Você me abandonou, você fez eu me sentir assim, você faz isso comigo e eu vou me jogar daqui por causa de você. Só que depois ele dá aquela baixa de humor, né? E ele se sente envergonhado e culpado e externaliza isso, tá bom? Então eles têm reações abruptas. É uma bomba relógio. Do nada, ele poderá ter uma reação que o outro vá assustar com ele, tá bom? Coisas que eles fazem. Sabotam a si mesmo quando estão prestes a alcançar um objetivo. Então, o border, mesmo que ele esteja parecendo que está controlado, então, quando ele está a ponto de alcançar um objetivo, né? Por exemplo, terminar o ano, tirar nota boa para passar num teste, é capaz dele se auto-sabotar porque ele tem aquela imagem pobre de si mesmo e é como se ele fosse viciado nessa sensação. Então ele sempre volta para estaca zero. Outra coisa, a automutilação, apostas em jogos, compulsões, abuso de velocidade, abuso de sexo, abuso de drogas, abuso de gastos. Então o borderline tem muita tendência compulsória, tá? E o risco de tirar a própria vida é 40 vezes mais do que o normal dos outros que tem esses pensamentos ou essa tendência, tá bom? Então, o que diagnostica um border? A instabilidade persistente nos relacionamentos. Então, ele nunca para com ninguém porque ninguém consegue dar conta. Instabilidade na autoimagem, instabilidade nas emoções, então uma pessoa desequilibrada, visivelmente desequilibrada. Um esforço desesperado para evitar o abandono, né? Então, tem até aquele meme da internet. A Xuxa me amou, a Xuxa me amou, a Xuxa não me amou, ai, a Xuxa não me amou, a Xuxa me amou, ai, me fala se a Xuxa me amou, Xuxa, você me amou? Vocês já viram esse meme, provavelmente. Então, tá? Não estou afirmando nada sobre pessoa alguma. Estou dando um exemplo retirado de uma situação, tá bom? Não conheço esta pessoa do meme pessoalmente. Aliás, acho extremamente engraçada, mas é uma possibilidade muito grande, né? Relacionamento intenso de amor e ódio. Então, uma hora tá amando, outra hora tá odiando assim, rapidamente. Uma autoimagem instável. Então, uma hora tá se achando linda, outra hora tá se achando horrorosa. E são pessoas intensas. São pessoas que quebram coisas, que dão surtos, que têm surtos, tá? Impulsividade em pelo menos 2 áreas das que eu falei, de compulsões, jogos, sexo, drogas, velocidade, esse tipo de coisa. E comportamento suicida ou de mutilação. Mudanças de humor com duração de poucas horas, tá? Sentimentos persistentes de vazio, raiva intensa e problemas para controlar a raiva, uma pessoa que aparentemente não controla a sua raiva. Pensamentos paranoicos temporários também.
Eles podem ser diagnosticados erroneamente como? Eu acho interessante falar isso para vocês. Pode ser diagnosticado como transtorno bipolar, transtorno de personalidade histriônica, que é o próximo vídeo que nós vamos falar, ou narcisista, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno por uso de substância, transtorno de estresse pós-traumático, e o tratamento, como eu já mencionei antes, é psicoterapia e fármacos, ou os dois juntos, que funciona muito bem. Tá bom, meus amados? O vídeo ficou longo, mas é um caso bem bom a ser estudado, porque tem muito mais do que a gente imagina e, infelizmente, perto de nós. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Eu amei fazer esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando do nosso Papo Terapia. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.